Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E mais um capítulo, hein, rapaziada? Mais um capítulo, mais uma nova história. Agora, segundo o que tá sendo falado em todos os portais de notícia, a prioridade do Corinthians é o Tite para ser o novo treinador do Coringão. Então a gente vai falar sobre isso. Eu deixei separado aqui as postagens para a gente poder debater, para vocês estarem vendo como que tá esse andamento das tratativas do Corinthians com o seu novo treinador. Então desde já eu vou pedir muito para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ter todas as notificações. Você que tá pelo celular aí, você pode apertar o botão de hypar, que você tá ajudando muito o canal, se você clicar no hypar aí, e se você quiser ajudar financeiramente o canal também, além de se tornar membro, tem a oportunidade de você estar fortalecendo a gente com um Pix, e eu vou estar agradecendo vocês aqui depois, tá na descrição do nosso vídeo, beleza? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, muito tava se falando em relação ao Dorival Júnior. Eu mesmo trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre a reunião que o Dorival Júnior teve e tudo mais, e eu já adianto para vocês, tá? Por mais que tenha o questionamento que o pessoal já veio falar para mim, Thiagão, Dorival Júnior falou lá pro Pretzel que não teve conversa, que não teve... Mano, dessa vez eu prefiro acreditar em relação a alguns jornalistas que falaram sobre isso, tá bom? Porque muita coisa entra desencontrada de um lado pro outro, de um lado pro outro. Então, para cravar aqui em relação, para dar um ponto final em relação a Dorival Júnior, na minha opinião, teve uma procura, tá? Teve um esfriamento das negociações em relação ao Dorival, por isso aí que o pessoal acaba questionando se realmente conversou, se não conversou. Na minha opinião, conversou, tá bom? Independente disso, pra gente dar um ponto final aí, dessa vez eu não tô contra aí em relação a alguns jornalistas, porque tem jornalistas em que eu confio bastante que acabaram falando sobre isso, por isso que eu trouxe pra vocês em relação à informação. Agora acabou de sair em relação a essa publicação do jornalista Pedro Ramiro, de que a prioridade do Corinthians acaba se tornando o técnico Tite. Vamos lá para a tela do meu PC que eu quero trazer para vocês. O plano do Corinthians passou a ser o técnico Tite e as primeiras conversas foram positivas. Com isso, Dorival Júnior deixou de ser uma opção. Tite está disposto a ouvir a proposta do clube e alguns torcedores de torcidas organizadas se reuniram com ele hoje para conversar, foi o que disse o jornalista Pedro Ramiro. Porém, sempre tem um porém, né? Tratando-se de Corinthians, sempre tem um porém. Acabou de sair também mais uma notícia de que o departamento de comunicação do Gaviões da Fiel negam contato com Tite ou membros da sua equipe. Confira a nota. Não houve qualquer conversa com o técnico ou membros do seu staff. Alex da Marta, diretor de comunicação. Além dessa postagem, além dessa nota que o pessoal da comunicação do Gaviões colocou, o Henrique Manfio, ele disse agora há pouco, Identidade Corintiana, né, o portal que muitos aí acompanham, que tem uma credibilidade incrível, diga-se de passagem, na minha opinião. O Henrique Manfio disse que chegou a perguntar sobre a conversa, né, em relação ao Tite com membros da liderança dos Gaviões, e alguns membros da liderança dos Gaviões acabou dizendo que não teve nada, inclusive postou uma foto de que estava tendo a ação solidária de Páscoa, que foi divulgada pelos Gaviões da Fiel nas suas redes sociais. Então, rapaziada, informações desencontradas de um lado para o outro, tá bom? Inclusive, eu até deixei aqui, o meu timão fez uma matéria também. Corinthians intensifica a busca por treinador experiente. Auxiliar pode ser trunfo para a volta de Tite. Vamos entender o porquê.
A ideia da diretoria é contratar um técnico que possa blindar o elenco de possíveis problemas nos bastidores e que entenda a dinâmica dentro e fora do campo do clube. Por isso, o nome do Tite se encaixaria no que o Corinthians entende como nome grande e de currículo para a função. Isso acabou criando uma certa repercussão, mais ainda depois, né, da publicação do pessoal mesmo do Gaviões, que acabou falando que precisa ter um treinador de grande nome para comandar a equipe do Corinthians nesse momento. Um dos trunfos para um possível retorno do histórico treinador do clube está não só na sua comissão técnica, mas na família. Matheus Bach, filho e auxiliar do Tite, vê o Corinthians como uma boa oportunidade para a retomada dos trabalhos que estão parados desde a saída do Flamengo, em setembro de 2024. O comandante esteve à frente da seleção brasileira entre 2016 e 2022. A reportagem do Meu Timão apurou que o Matheus, que passou a integrar a comissão do Tite em 2015 no Corinthians, também mostrou entusiasmo para um avanço positivo entre as partes. O clube, porém, trata a situação com cautela, já que trabalha com a informação de uma possível ida do treinador para a Arábia Saudita. Rapaziada, o que a gente pode falar em relação a todas essas notícias que estão saindo de um lado para o outro, de um lado para o outro? Já começa, na minha opinião, de que quem realmente sai perdendo é o Corinthians. Mas sai perdendo por quê? Para o retorno do Tite, Thiagão? Não. Por causa dessa maldita novela, cara. Por causa dessa enxurrada de informações para tudo quanto é lado. O time do Corinthians, ele não consegue fazer uma contratação na base da paz. Sempre tem que ter rebuliço. Sempre tem que ter uma tempestade em cima e cada raio é uma informação desencontrada diferente. Por que isso? Porque o Corinthians vende. É exatamente por isso, porque o Corinthians vende. Você vai falar de determinada situação, de que o torcedor realmente quer falar. Ah, Thiagão, mas você tá falando Eu tô replicando pra vocês o que tá sendo feito nesse momento. É diferente. Eu não invento alguma coisa e trago aqui pra vocês como se eu fosse o percussor desse negócio. Não. Porque eu quero falar pra vocês como um torcedor. Do mesmo jeito que você é torcedor, eu também sou torcedor. E eu também fico apreensivo com isso. E o time do Corinthians sai perdendo. Ah, mas eu posso estar exagerando pelo fato de que o Corinthians sai perdendo com isso? Não sei. Fica a critério de vocês e quero saber o comentário de vocês em relação ao próprio Tite, ao próprio retorno do Tite e também em relação a isso. O que eu quero falar pra vocês, na real, é que, o Corinthians ele não consegue ter um certo calmaria para poder ter um planejamento bom. É tudo na base do drama, do desespero, de um monte de informação para tudo quanto é lado. E isso não é bom, velho. Isso não é bom. A gente tem que concordar. Agora, uma coisa que eu deixo clara aqui para vocês. Eu não mudo a minha opinião. Eu sou contra o retorno do Tite. Porque ele falou em alto e bom som lá no podcast, falando que não ia treinar ninguém, que não ia trabalhar em nenhum outro clube e por aí vai. E o que aconteceu? Quando o Corinthians estava sem treinador e o Flamengo estava sem treinador, foi comprovado de que o Corinthians procurou ele e ele foi pro Flamengo. Sendo que ele tinha falado mais cedo que não ia treinar ninguém. Se não ia treinar ninguém, por que foi pra lá? Aí que tá o questionamento, rapaziada. Aí que tá. Só que ao mesmo tempo, o Corinthians anunciou o Tite. É realmente o Tite o novo treinador. Resta a gente poder torcer para que ele possa fazer um bom trabalho e que ele seja extremamente transparente e que, no mínimo, peça desculpas pro torcedor corintiano e consiga se retratar de uma certa forma em relação ao que ele falou no passado. Todo mundo pode errar, todo mundo tá suscetível ao erro. Só que, tem a história envolvida, tem a idolatria envolvida. Tite é o maior treinador que já treinou a equipe do Corinthians. Isso é fato. Eu não vi o Oswaldo Brandão, não posso dizer em relação ao Brandão, porque tem gente que eu sei que vai falar. Mas quem eu vi foi o Tite e pra mim é o maior. Agora, o Tite ter falado aquilo lá, ter feito outra coisa, no mínimo ele tem que se redimir, ele tem que pedir desculpa pro torcedor e ele tem que ser transparente pelo menos dessa vez.
Então, a gente fica com questionamentos aí se realmente o Dorival Júnior esfriou a sua negociação, porque pra mim teve uma negociação, se acabou ou não, mesmo assim pra mim teve uma negociação, se realmente vai ser o Orlando Ribeiro, que é do Sub-20, que vai estar na beira do gramado contra a equipe do Racing na próxima quinta-feira. E se realmente a prioridade é o Tite, resta a gente aguardar. O final de semana passou, vai entrar uma nova semana e nada foi feito, porque no Corinthians é realmente assim que acontecem as coisas. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ter todas as notificações. Qualquer novidade eu trago para vocês, então sigam o canal Sou Timão no Instagram e no TikTok, @EuSouTimão1910, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.